Que amor é este? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. A sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu convido as irmãs a abrirem as suas Bíblias no livro do apóstolo amado do Senhor, João, no capítulo 13. Aleluia. O apóstolo amado do Senhor Jesus, aquele que estava sempre pertinho de Jesus. E por isso, certamente teve tantas revelações maravilhosas. Que ele estava sempre do ladinho de Jesus. Aleluia. Capítulo 13, versículo 34. João, capítulo 13, versículo 34. Nos diz assim a palavra do Senhor: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Podem tomar assento. Aleluia. E nisto conhecerão que são os meus discípulos, se amarem uns aos outros. Olha que poderoso. Não é o tempo que você está na igreja. Não é a posição que você ocupa no ministério. Não é o quanto você dizima e oferta. Não é quantas horas você passa ajoelhada orando. É o quanto você ama. Olha só, é o quanto você ama. E o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Oh, aleluia. E a palavra nos diz ainda no capítulo 13, no versículo 1, que tendo amado os seus discípulos, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou cada um dos seus discípulos e nos ama até o fim. E Ele simplesmente nos ama. Não é pelo que a gente faz. O que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer nem aumenta, nem diminui o amor dele por nós. Porque o amor dele é perfeito. O amor dele é incondicional. Ele não impõe nada a nós para que a gente fique perto dele, para que a gente aproveite as coisas dele. E a palavra diz que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha, nada nos separa do amor dele. O que nos tira da presença do Senhor é o pecado. E olha só, não é ele que sai, somos nós que saímos da presença dele. A palavra nos diz que as mãos dele, não se recolhem para nos abençoar. A mão dele continua lá estendida, ele continua no mesmo lugar. Nós aqui, por estarmos em pecado, não temos como estar junto de quem é santo. E aí nós saímos de debaixo da mão dele. Nós saímos de debaixo da proteção dele. E isso é tão sério. Nós temos que estar sempre atento ao que nós fazemos, ao que nós pensamos. Porque Jesus disse que nós pecávamos o tempo todo, por atos, pensamentos e omissões. Então nós temos que estar o tempo todo vigiando. Isso é o vigiar. E aqui no capítulo 13, a narrativa é acerca do lava-pés, como todo mundo sabe. E para mim, eu estudando a respeito dessa palavra há um tempo atrás, quando a irmã Ângela chegou ali junto de mim ontem e disse que eu ia trazer uma palavra hoje, na hora foi a palavra que desceu no meu coração. Eu já tinha
estudado sobre ela antes, mas com outro prisma. E o Senhor trouxe para mim amor. Amém. Falar do amor. E então, quando essa palavra desceu no meu coração, eu ainda virei para a irmã e ia dizer misericórdia. E ela disse amém, né? Amém, amém. Veja aqui, Senhor. Então, o ensinamento do lava-pés é algo maravilhoso. É algo muito profundo. O Senhor estava lá se preparando tudo para a ceia. E o Senhor Jesus, ele cinge-se com uma toalha, pega uma bacia de água e se põe a lavar os pés dos discípulos. Para a gente entender melhor, é necessário que a gente aprenda um pouco da cultura judaica. E este serviço era o mais desprezível que qualquer pessoa poderia fazer. O ato de lavar os pés dos senhores era feito por um escravo. E o Senhor Jesus, sendo mestre, se despiu da sua glória, se humilhou diante dos 12 discípulos para lavar os pés deles. Ele lavou os pés de cada um, e isso era tão humilhante que o Pedro logo disparou: jamais o Senhor vai lavar os meus pés. Nunca. Que é isso? O Senhor é meu mestre. O Senhor é Deus. O Senhor é filho do Deus Altíssimo. Como que vai lavar os meus pés? Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. E aí Pedro, como sempre, né? Então não lava só os pés não, Jesus. Lava a cabeça, lava as mãos, lava o corpo inteiro. Aí Jesus diz: mas aquele que já foi lavado, não é necessário se banhar de novo. Tão somente os pés, porque vocês estão limpos, mas nem todos estão limpos. Jesus falou. E é claro que a gente sabe que quando ele disse nem todos estão limpos, ele estava se referindo a Judas. E eu entendo assim, eu coloquei, né, uma situação, eu acho que na hora Judas fez assim, ó, engoliu a seco. E acho que ele está falando de mim, né? Judas deve ter pensado. Eu imagino, isso não está nas escrituras, isso é coisa da minha cabeça. Mas nesse ato de lava-pés, o nosso mestre, Jesus, está nos ensinando sobre o amor. O amor incondicional. O amor que não exige nada. Ele lavou o pé dos 12. Ele não lavou os pés de 11 porque um o trairia. Ele lavou os pés dos 12 discípulos. E para a gente saber um pouco melhor sobre Judas, né, sobre esse personagem, que é tão famoso, né, ficou famoso na história por ser o traidor. E normalmente a gente não sabe muita coisa dos personagens da Bíblia, só quando a gente para estudar. E aí eu descobri que Judas era de uma cidade da Judéia chamada Queriote. E a gente sabe que o nome dele é Judas Iscariotes. Só que naquela época, normalmente ninguém era chamado pelo sobrenome. Normalmente era o lugar de onde ele vinha ou de quem ele era filho. Por exemplo, Simão Bar Jonas. Significa que é Simão, filho de Jonas. Então, Iscariotes, na verdade, significa do hebraico Ish, que é homem, Queriote. Então, homem de Queriote. Judas, ele era um cara da cidade. Ele era um cara que se destacava. Era como se fosse assim, ó, a gente aqui em Florianópolis é a cidade, não é a capital? E aí no interior tem as pessoas que têm menos, como eu posso dizer, tem menos conhecimento, né? Não tem acesso à educação, um trabalho melhor. E ele era da cidade. Então Judas, ele se achava, vou colocar nas minhas palavras, a Coca-Cola gelada do deserto da Judéia. Ele se achava. Ele achava que ele era o melhor em tudo. E Jesus escolheu Judas. Jesus escolheu os 12, não pelo que eles tinham a oferecer. Ele não escolheu porque um cantava bem, porque o outro orava melhor, porque o outro escrevia bem, porque o outro era inteligente, não. Jesus escolheu cada um deles, como ele escolheu cada um de nós. Porque eu não sei vocês, mas Jesus quando me encontrou estava por aqui, no pecado.
Ele não esperou eu ficar reta, íntegra, completamente voltada para Ele, adorando, louvando. Ele não esperou isso. Eu ainda andava, quando eu entrei na igreja, eu ainda fazia coisas relativizando as coisas de Deus, dizendo, Jesus perdoa, Ele não se importa com isso. E aí a gente vai levando uma vida de qualquer jeito na presença de Deus. E assim como Judas, eu me identifiquei com algumas coisas de Judas. Assim como várias vezes eu me identifico com Pedro, assim como várias vezes eu me identifico com Tomé. Porque é engraçado que todo mundo que é errado na Bíblia, a gente aponta o dedo. A gente diz, olha para aí, que desgraceira Marta. Quem não fala mal de Marta? Maria estava aos pés de Jesus. Ai, que linda, eu sou igual a Maria. É nada, tu é igual a Marta. Chega diante do Senhor e diz, não te importas que ela fica aí, nos teus pés? Enquanto eu estou aqui, assoberbada de serviço, tendo que te ajudar, tendo que te servir. Jesus olha para Marta e diz, Marta, Marta, estás tão atribulada com tantas coisas, somente uma te importa. E Maria escolheu a melhor parte. A gente fala mal da Marta e a gente é igual a Marta, gente. Está igualzinha a ela. Eu gosto muito da Helena Tanuri. Uma vez eu escutei uma pregação dela que ela falava assim, imagina a Marta naquela época como deve ter ficado desesperada. 13 homens, pelo menos, chegando na casa dela de repente. Naquela época não tinha geladeira, não tinha gelágua, não tinha delivery para ligar e, manda aí uma pizza, 10 pizzas para atender assim. Os homens andavam quilômetros, eles andavam a pé. Imagina quão famintos eles chegavam. E Marta teve que atender esse povo todo na casa dela. Imagina o desespero, né? Então, a gente fala mal dos personagens da Bíblia e a gente não para olhar para eles como um espelho e tentar identificar quais são as mazelas, quais são os problemas que nós temos parecido e tentar resolver e tentar ver como é que Jesus tratou eles. E normalmente a gente só acusa. Todo mundo diz assim, bem feito para Judas. Bem feito que ele foi lá, se enforcou, foi partido no chão, foi víscera para todo lado, bem feito. Mas como será que Jesus ficou quando ele, na sua onisciência, viu, ou soube, ou sentiu que Judas tinha se matado sem se arrepender? Será que ele teve tempo de se arrepender? Porque a palavra diz que o Senhor ele não se agrada na morte do ímpio. Por que a gente se agrada quando um ímpio se dá mal? Ou por que a gente se agrada quando um irmão que a gente não tem muita afinidade, ou que a gente não gosta muito se dá mal? Por quê? Porque falta tanto amor a nós. A gente vê Judas. Judas não tinha problema com o pastor. Não era o pastor de Judas o problema de Judas. Não era a igreja que Judas congregava que era o problema de Judas. Não era o grupo do qual ele fazia parte, sei lá. Ele era apóstolo, mas digamos que ele na igreja tivesse um grupo específico. O problema de Judas era ele próprio. Era o ego dele. Ele olhava para ele próprio. Ele adorava ele. Ele queria a vontade dele. Ele queria as coisas para ele. Isso não lembra um pouquinho a gente? A gente diz assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas se o Senhor quiser fazer minha vontade, estamos aí. A gente não quer a vontade do Senhor. A gente quer que Ele faça a nossa vontade. E aí a gente quer que Ele seja o nosso servo. E que Ele só, ok, amém, para a nossa vontade. Ai, irmãos, quando eu começo a olhar para a vida de Judas, de Pedro e de Tomé, eu digo, Jesus, me ajuda. Me ajuda porque eu sou muito parecida com eles. E aí segue o lava-pés, termina aquele momento de lava-pés. Judas não se manifesta, Judas não diz nada, ninguém sabe de nada. E aí vai para o momento da ceia. E ali, mais uma vez, Jesus nos ensina a amar. Como?
Jesus, ele se angustia na alma, o que diz a palavra, e ele declara: um de vocês há de me trair. E eu penso que nesse momento Judas deve ter engolido a seco de novo. E aí João, que era lá no ladinho do Senhor, Pedro diz: pergunta para ele quem é. João vai lá no cantinho perto de Jesus e diz: Senhor, quem é que vai te trair? E Jesus diz: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado é o que vai me trair. Mais uma vez é necessário entender da cultura judaica para entender esse momento. Vocês sabiam que receber das mãos do anfitrião da festa o pedaço de pão molhado significava que você era o convidado mais especial daquela festa? Jesus disse diante de todos: Judas é o meu convidado especial. Ele deu honra ao homem que o trairia. Ele não apontou, ele não disse: é esse aí, ó, que vai me trair. É esse aí, ó, que vai me trair com um beijo, que vai me trocar por 30 moedas. É ele. De certo, os apóstolos iam tudo cair de pau em cima dele. Mas não. Jesus foi lá e honrou. E eu li que isso foi o apelo final de Jesus, chamando Judas para o arrependimento. Judas teve todo momento para dizer para Jesus: Senhor, vem cá no cantinho, quero conversar contigo. É o seguinte, Pai, sou eu que estou querendo te trair. Sou eu que estou querendo dinheiro, né? O Senhor sabe que eu sou muito inclinado para essas coisas, mas me ajuda a não querer isso, me ajuda a lutar contra a minha vontade, Senhor. Me ajuda. Quantas vezes nós fazemos coisas erradas, irmãs? Quantas vezes nós pensamos coisas erradas? Judas é considerado um traidor porque ele entregou Jesus aos romanos. Mas nós, quantas vezes traímos o Senhor quando nós desobedecemos as leis dele? Quando ele fala conosco e a gente teima: filha, não vai ali, filha, não faz isso. E a gente teima. A gente está sendo traidor também. Por isso que eu digo que a gente é semelhante a Judas. Todo mundo quer ser semelhante aos bonzinhos. E ninguém é bom o suficiente. Oh, aleluia. E aí eu pergunto: quantas de nós lavaria os pés de alguém que a gente sabe que vai nos trair? Quantas de nós convidaria alguém que tem falado mal, ou que tem, desejado o nosso mal, para uma festa, e quando chegasse lá a gente honrava essa pessoa? Olha, chegou a pessoa que eu estava esperando, minha amiga. Jesus chamou Judas de amigo, mas não foi falsidade de Jesus. É que o mau caráter de Judas não mudava o caráter de Jesus. Não importava o que ele fizesse, não importava o que ele falasse, quantas vezes ele traísse o Senhor, Jesus continuava o mesmo. Eu não estou aqui querendo ser advogada de defesa do Judas, tá? A gente sabe que a palavra deixa bem claro que quando Jesus entregou o pedaço de pão molhado para ele, o mal entrou no seu coração. Satanás entrou nele naquele momento. E Jesus olha para ele e diz: o que tens que fazer, faze-o depressa. Jesus viu ali que não existia arrependimento dentro dele. Não tinha mais nada que Jesus fizesse para Judas voltar atrás naquilo que ele queria fazer. Então Jesus disse: vai, faze-o depressa. O que o Senhor colocou no meu coração para eu trazer nesta noite é que ele nos deixou um exemplo. Jesus, ele não só ensinava, ele era o tipo de líder, como o meu esposo falou. Ele não era um chefe que mandava fazer. Ele era um líder, que ele ia na frente. Ele fazia
e mostrava como era que se fazia, para as pessoas fazerem igual. Então Jesus, ele nos deixou muitos exemplos. E o que ele nos deu foi um novo mandamento: amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou. Para complementar, em 1 João, no capítulo 4, no versículo 7, João diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Aleluia. Se você não ama, você não conhece a Deus. Se você não ama o seu irmão a quem você vê, você não ama a Deus que você não vê. Perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil. E até aconteceu agora há pouco, uma tia minha mãe estava me contando. Ela dizia que não conseguia perdoar, que ela não consegue perdoar a pessoa que assassinou o seu filho. Pensa que dor para uma mãe. Seu filho caçula, vê-lo cravado de balas, e ela não consegue perdoar. Ela é católica, e ela foi ao padre conversar com ele, e o padre disse assim: sabe o que você vai fazer? Você vai orar todos os dias por este homem, ou estes homens. Você vai orar por ele todos os dias, e você vai ver que aos poucos, aquele rancor, aquela mágoa, ela vai se dissipando. E aí eu disse para minha mãe: é verdade, porque eu vivi isso. Existia alguém, que eu não preciso citar, não é daqui, não se preocupem. Existia alguém que eu chegava a trincar os dentes de ódio, pelo que fez a alguém que eu amava, não foi nem a mim. E eu dizia: eu odeio essa pessoa. E Deus colocou no meu coração: ora por ela. Ora por ela. E eu comecei a orar. Toda noite eu colocava essa pessoa nas minhas orações. Toda noite, toda noite. E eu não a odeio mais. Eu tenho misericórdia dela. Eu tenho misericórdia da alma dela. Eu oro para que o Senhor alcance ela, e que ela possa ter uma vida mudada em Cristo. Eu não esqueci o que ela fez. Quando você se corta, a ferida cicatriza, a marca fica. A marca não se apaga, mas ela não dói mais porque cicatrizou. Então, se existe alguém que te incomoda, se existe alguém que te faz mal, que te persegue, que fala mal de... Ao invés de você entrar no jogo de falar mal do outro lado, ora. Ai, Senhor, visita. Né? Quando está na igreja, fala mesmo, Jesus, fala com ela. Não. Ai, Senhor, toca o coração. Às vezes é difícil, a gente não consegue nem expressar palavras boas por aquela pessoa, de tanta raiva que a gente tem. É normal, gente. É normal a gente se irar, é normal, mas a gente não pode dar lugar ao pecado. A ira não pode ficar até o outro dia, senão já é pecado. Vamos orar por aquela pessoa. Não é fácil. Senhor, visita. Senhor, ajuda. Me ajuda também, Jesus, que não é fácil. Mas essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês nesta noite. E a principal mensagem que eu quero deixar para vocês é: nós temos que ser como Jesus. Nós temos que ser semelhantes a Ele. Não é fácil. Mas não é fácil mesmo. Porque amar quem nos persegue,
orar por quem nos odeia. A gente acha que isso é só papel para Jesus mesmo, né? Tinha uma época até que eu dizia assim: ó, Jesus, ainda não cheguei nesse nível não, viu? De dar outra face, mas um dia eu chego lá. Porque se o cara vier dar um murro em mim, eu dou do outro lado. Eu nem saber. Mas um dia a gente alcança. Né? Oh, aleluia, Jesus. E aí tem um louvor que eu acho muito bonito. E esse louvor fala exatamente de sermos como Jesus. Que Ele é o nosso exemplo. Aleluia. Nós temos que ser como Jesus. Jesus, quero ser igual a Ti. Estar onde Tu estás, e um coração igual ao Teu, um coração igual ao Teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me. Assim, Santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser, Senhor. Oh, Jesus, nos ajuda a sermos como Ti, Senhor. Nós precisamos ser como Ti, Jesus. Aleluia. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim, para ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Apenas como Jesus, eu quero ser, Senhor. Oh, Jesus, que nós consigamos, Pai, entregar verdadeiramente os nossos corações a Ti. Que nós aprendamos de Ti, Senhor.
que é manso e humilde de coração, que perdoa uma multidão de pecados por amor de nós. Nos ensina a te amar, nos ensina a te buscar, nos ensina a sermos iguais a ti. Simples como Jesus, apenas como Jesus, eu quero ser, Senhor.